Olá, está começando mais uma noite de oração e de maneira muito carinhosa, como sempre, você é muito bem-vindo, fique conosco. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo das doutrinas básicas da fé cristã e hoje nós vamos dar mais uma estudada no Credo Apostólico, falando da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Então nós vamos falar sobre o Espírito Santo e vamos ver como é que a Bíblia também nos fala, nos apresenta a respeito do Espírito Santo e conforme é explicado então no Catecismo Menor de Martim Lutero, a partir dos questionamentos, das perguntas e respostas que nós temos mais na parte final do Catecismo. Bom, gente, então o terceiro artigo da criação é a parte que fala do Espírito Santo, a ação de Deus e do Espírito Santo na vida dos seres humanos e como que isso influencia na vida de fé. A gente sabe que é o Espírito Santo que nos reúne, nos traz para a presença de Deus e nos mantém na fé. Então esse mesmo Espírito que por nós intercede, conforme Romanos 8, 26, é o mesmo Espírito que nos mantém, nos guarda na fé, gera a fé em nós, a partir daquilo que nós ouvimos, que é a pregação do Evangelho. Tá bom, gente? Então vamos lá. Nós então, quando confessamos lá no Credo Apostólico, nós falamos o terceiro artigo junto com o Credo, que é a parte que diz assim, ó, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Então nós vamos estudar vários pontos, dividindo bastante a questão do credo, do terceiro artigo que fala sobre o Espírito Santo, a fim de que a gente entenda melhor. Talvez você vai dizer, pastor, mas não é bem assim que eu aprendi. Sim, nem todas as igrejas, nem todos os líderes religiosos ensinam conforme a Bíblia, isso mesmo, nem todos. Então, fica o convite, acompanhe, você vai se surpreender da riqueza que a palavra de Deus tem para nos ensinar, nos orientar com relação ao Espírito Santo. Combinado? Então, vamos juntos. O que diz o terceiro artigo? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Mas o que significa isso? O que significa eu dizer que eu creio no Espírito Santo e tal? Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na fé verdadeira. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Nesta cristandade perdoa a mim e a todos os crentes diária e abundantemente todos os pecados, e no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. Então os cristãos que creem em Jesus, eles creem sim que nós, por conta própria, não conseguimos olhar para Jesus. Tanto é verdade que Jesus vai nos falar nos evangelhos que ele enviaria um consolador. Quem é? Deus e Espírito Santo, inclusive uma obra maravilhosa que realizou no dia de Pentecostes, né? Então, quais são as 5 partes de que trata este artigo? Grave bem, são 5 partes. Primeiro, do próprio Espírito Santo. A segunda parte, da Igreja Cristã. O que é a Igreja Cristã? Nós vamos aprender isso também. Da remissão dos pecados, da ressurreição da carne e também da vida eterna. Tem muita coisa legal para a gente estudar com relação ao terceiro artigo da fé cristã, ou melhor, do Credo Apostólico, que fala da nossa confissão de fé. Mas então nós vamos fazer várias partes de estudo com relação ao credo, ao terceiro artigo, melhor dizendo, tá? Então nós vamos estudar a primeira parte hoje, do Espírito Santo, o Consolador.
O que diz a terceira parte do terceiro artigo? Creio no Espírito Santo. Pum. Creio no Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, verdadeiro Deus, como o Pai e o Filho. Tá? Então é importante a gente saber disso, que não é, mas agora quem é o Espírito Santo? É uma criatura de Deus? Não, é o próprio Deus, o verdadeiro Deus com o verdadeiro Filho e com o verdadeiro Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19, diz assim: Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então lá o próprio Jesus já diz: olha, vocês estão aguardando e quando eu for aos céus, vocês vão receber o Espírito Santo. E tanto é verdade, a gente querendo conhecer melhor, é tranquilo de nós compreendermos, e ele é poderosíssimo. Então, primeira carta de Paulo aos cristãos de Corinto vai nos dizer, só um pouquinho aqui que alguém está tentando ligar, não vai ser agora que eu vou atender. Então, 1 Coríntios 3, versículo 16, nos é dito: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que coisa interessante. Jesus, quando caminha, ou diz que o templo não ia sobrar pedra sobre pedra, o templo de Jerusalém, e agora Paulo recorda que o templo de Deus é o nosso corpo, o nosso coração. Deus quer habitar e habita em nós por meio da sua palavra. Que grande honra, privilégio nós temos. Não fizemos nada para merecer isso, mas Deus escolheu o nosso coração para habitar. Atos 5, versículo 13 e 4 diz assim: Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, e o Espírito Santo não deixou que a mentira ficasse encoberta. E acaba, então, Ananias e Safira, esse casal morre porque eles mentem, fazendo de Deus e Espírito Santo, achavam que podia enganar Deus. Não, e não é assim. Salmo 33, versículo 6 diz: Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Também, falando da ação do Espírito Santo, Salmo 139, versículo 7 e 10: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Quer dizer, aonde nós estivermos, Deus e Espírito Santo se compromete, o próprio Deus se compromete em estar conosco para nos proteger, nos cuidar. Claro, quer sempre que a gente ande em caminhos claros, não em caminhos obscuros, caminhos que nos levem à perdição. 1 Coríntios 2, versículo 10 nos é dito assim: Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por que este Espírito se chama Espírito Santo? Chama-se Espírito Santo, primeiro, porque ele é santo, e segundo, porque nos santifica a nós, levando-nos à fé e à posse de Cristo e de sua salvação. Isaías 6, versículo 3 diz assim: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Também, 1 Coríntios 6, versículo 11, falando sobre a santidade, nos diz: Vós vos lavaste, vós fostes santificados. Vós fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo
e no Espírito de nosso Deus. Com que palavras confessas que a santificação não é obra tua? Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo meu Senhor, nem vir a Ele. Nós cremos assim. A palavra nos diz que é a ação de Deus a fé em nós. Não é a minha escolha dizer, hoje eu vou adorar a Deus. Hoje eu vou deixar minha vida rebelde e hoje eu decido que vou me converter. Não, é a ação de Deus e do Espírito Santo por meio da pregação do Evangelho, que é a pregação bíblica a respeito de Cristo e da sua obra redentora. Por que crês que por tua própria razão ou força não podes crer em Jesus Cristo nem vir a Ele? Creio, segundo a Escritura, que por natureza sou espiritualmente cego, morto e inimigo de Deus. 1 Coríntios 2, 14 diz, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Olha que interessante, o homem natural. Porque são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então não tem como alguém conhecer a Deus pela razão. Não adianta você ter lido bibliotecas e bibliotecas de livro. Se você não crê na palavra, não tem como você conhecer e crer em Deus. Um exemplo. Tem pessoas que conhecem a Bíblia melhor do que os cristãos, mas não creem na palavra. É preciso crer, confiar que é para você que Deus está dizendo aquilo que está na Bíblia. Efésios 2, versículo 1 diz assim, estáveis mortos dos vossos delitos e pecados. Romanos 8, 7, o pendor da carne é a inimizade contra Deus. 1 Coríntios 12, versículo 3, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Também, com que palavras confessas que a santificação é obra do Espírito Santo? Olha só, o Espírito Santo me declarou pelo Evangelho, o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na fé verdadeira. Que fez então o Espírito Santo para te levar a Cristo e para te santificar? O Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, é aquilo que eu disse, é pela palavra de Deus, não é por autorreflexão, que você vai conhecer a Deus. É pelo Evangelho. Então é preciso que o ser humano se sujeite à palavra de Deus. E ela é o suficientemente necessária e tem tudo quanto nós precisamos para sermos salvos. Tem umas ondas aí que as pessoas estão sem pé, sem cabeça, dizendo que não adianta só ler a Bíblia, que tem que ler outras coisas para alcançar a salvação e assim por diante. E aí começa com umas literaturas também sem pé, sem cabeça, umas literatura coaching. O que é o coaching? É ensinar você a acreditar no teu potencial. Então as pessoas tentam dizer, não, você tem potencial, você pode exigir de Deus, porque está em você a fé e tudo mais. Se você ouve a palavra, sim, mas é a palavra que gera essa confiança, e não outras literaturas. Porque não tem como você motivar alguém que não tem conteúdo próprio da palavra de Deus dentro de si. Tá, gente? Lucas 14, versículo 17 diz assim, vinde, porque tudo já está preparado. Isso é uma referência também à grande ceia do Senhor, né? As bodas do Filho do Rei, nos mostrando que com a vinda do Espírito Santo é agora confiar naquilo que Jesus fez e deixar o Espírito Santo agir em nós sem que nós o atrapalhemos. Que opera em ti o Espírito Santo por tal chamado? O Espírito Santo me ilumina pelo Evangelho com seus dons para que eu conheça a Jesus como o meu Salvador, nele confie e creia, me alegra e me conforte. Vamos ler de novo. O Espírito Santo me ilumina pelo Evangelho com seus dons para que eu conheça Jesus como meu Salvador, nele confie e creia,
me alegre e me conforte. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, nos é dito assim: Deus nos chamou... Oxa, mas hoje eu estou atrapalhado. Começando de novo. Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. 1 Pedro 2, versículo 9, nos é dito: Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma raça eleita pela graça do Senhor Deus. E quem nos convence disso é o próprio Espírito Santo, dizendo assim: vocês pertencem a Cristo, Ele morreu por vocês. E é preciso que a gente creia, porque é isso que a Bíblia nos testifica do começo ao fim, que Deus ama as pessoas e fez isso por meio de Cristo Jesus, revelando-se um Deus misericordioso para todas as pessoas. 2 Coríntios 4, 6 também nos diz: porque Deus, que disse, de trevas resplandecerá luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Jeremias 31, 18 diz: Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 e 6, nos diz assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quer dizer, somente essa transformação por meio do santo batismo. E aí faço um adendo. Alguns dizem, e aí alguns não vão concordar comigo, mas eu preciso esclarecer, biblicamente é um só batismo. Não tem essa de ficar pulando de galho em galho, a cada dia que tu vai numa igreja diferente você vai se rebatizar. A palavra de Deus é muito clara. Pastor, mas não tem nada que fale a respeito. Tem. Efésios 4, versículo 5 vai dizer: há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Pode conferir. Então, se alguém diz, tem que ser rebatizado, porque quando você foi pequeno não valeu, não cai nessas armadilhas diabólicas. Já estou lembrando para que você não seja enganado e não lute contra Deus e Espírito Santo. Efésios 2, versículo 8 e 9 diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Um exemplo, Jesus chama, a história bíblica que contempla essas questões, quando Jesus chama os discípulos, os primeiros discípulos, todos eles foram chamados pelo próprio Deus. Assim, nós somos chamados pela palavra. Que mais te fez o Espírito Santo? O Espírito Santo me santificou na fé verdadeira, isto é, pela fé me renovou o coração e me dá forças para lutar e para a vitória contra o diabo, o mundo e a carne, bem como para viver piedosamente e praticar boas obras. Santificação em particular. Deus age em nós. O Espírito Santo vem ao nosso encontro no dia do nosso batismo, quer nos manter firmes na fé. Mas é importante que quando alguém é batizado, essa pessoa se mantenha em contato com a palavra, para que Deus e o Espírito Santo encontrem solo fértil para, então, frutificar e fazer germinar a semente do amor e da graça de Deus. Eu estou falando isso porque, infelizmente, tem muitas pessoas que levam seus filhos para batizar e depois nunca mais os levam de volta para a igreja. Meus irmãos, não cometa essa atrocidade com seu filho. Não cometa. Porque a fé gerada no coração do seu filho no ato do santo batismo, ela tem que ser regada, tem que ser mantida, viva. Porque quão terrível quando alguém vem perder a fé. E aí você diz, mas
basta ouvir o Evangelho? Sim, mas quão terrível, porque se você ler lá em Hebreus 6, até vou confirmar aqui, se não me engano é Hebreus 6, vai dizer que quando alguém perde a fé, ou seja, não se mantém na palavra, é impossível essa pessoa voltar a crer novamente. Deixa eu só confirmar aqui. Exatamente, ó, lá no versículo 6 de Hebreus 6 diz assim: como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já havia experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já tinham conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinha experimentado os poderes do mundo que há de vir. E aí vai dizer mais adiante que quem perde a fé, Jesus teria que morrer de novo e nem isso seria capaz de fazer com que elas mudem. Então você que é responsável pelos seus filhos, seja responsável e os traga para ouvir o Evangelho. Enquanto pastor, me entristece profundamente. Jamais gostaria de negar um batismo para alguém, especialmente para uma criança, que é o meio da graça oferecido para a criança, para que ela possa ser batizada e trazida para o conhecimento da fé. Agora, quando eu ouço e vejo a irresponsabilidade dos pais fazendo pouco caso com seus filhos, realmente me entristece profundamente. Porque a gente não pode brincar com a palavra de Deus, é coisa muito séria, meus irmãos. Vejamos. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Quer dizer, a palavra de Deus, ela age em nós e o Espírito Santo age em nós por meio da palavra. Efésios 2, versículo 10: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É Deus agindo em nós, por meio da palavra. Deus e o Espírito Santo agem em nós por meio da palavra. Porque a palavra pregada, ela precisa ser alimentada. Ela precisa agir em nós. E isso Deus faz. Então, tem gente que diz, eu tenho muita fé, mas não bota os pés dentro da igreja. Eu confesso que eu tenho muitas dúvidas se realmente ela tem fé ou está iludida ou criou uma falsa fé. Entendimento de que aquilo que ela acha que é fé, será que é? Só tem um jeito da gente saber. É por meio do Evangelho. Gente, o Espírito Santo realmente é Deus poderosíssimo. E Ele quer cuidar do povo de Deus. Ele intercede em nosso favor. Está lá em Romanos 8, versículo 26. Intercede em nosso favor. Mas é importante que a palavra de Deus esteja em nós. A palavra pregada. Não dá para brincar com essas coisas. Que boa obra... que é boa obra perante Deus? Boa obra é tudo o que o Filho de Deus pratica, fala ou pensa como crente de conformidade com os 10 mandamentos para a glória de Deus e para o bem do próximo. Alguém já me disse assim, pastor, como é que a gente vai louvar a Deus? Aí eu disse assim, o sol, ele não louva a Deus nascendo, e eu estou fazendo aqui porque é o lado leste para mim, de onde eu estou sentado, né? Ele não nasce no leste, não se põe no oeste. Enquanto ele está fazendo, o fato de ser sol, só o ser sol já é um louvor a Deus, porque ele exerce aquilo para o qual Deus criou. Um exemplo, a chuva louva a Deus por ser chuva. As nuvens louvam a Deus porque são nuvens criadas por Deus. Os animais louvam a Deus sendo aquilo para o qual e pelo qual foram criados. O ser humano louva a Deus quando está em comunhão com Deus. Porque é para isso que Deus criou o ser humano. Deus criou o ser humano para viver em comunhão com o Criador. E aonde é que está isso? Está lá em Gênesis 1 e 2.
Deus cria o homem à imagem e semelhança. É bem verdade que essa imagem e semelhança se perdeu no pecado, com o pecado, mas esse é o objetivo. Deus criou para que o ser humano tenha a imagem e semelhança de Deus na sua perfeição, no modo justo de julgar. E Deus quer que nós sejamos assim em Cristo Jesus. E por quê? Por que em Cristo? Porque em Cristo Jesus as coisas acontecem. Então é preciso crer em Jesus, tá, meus irmãos? João 15, versículo 5 diz assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Do mesmo modo, Mateus 15, 9 diz assim: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aquilo que eu falei, quem vai atrás de literatura bíblica para se auto-massagear o ego, esse não tem fé. Se não for leitura da palavra de Deus, não tem como você gerar fé. Literatura de histórias de ficção são literatura de história de ficção, elas não podem gerar fé. 1 Coríntios 10, versículo 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Estando com teu marido, tua esposa, teus filhos, com teus pais, teus avós, teus familiares, seja gentil, amoroso, demonstre seriedade nesses relacionamentos, para que também assim você louve e honre a Deus. No trabalho da igreja, leve a sério, para que você honre a Deus. É para isso que Deus nos chamou, para sermos bênção na vida das pessoas. Vejamos. 1 Pedro 4, versículo 10 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Um exemplo, alguns, nem eu, pastor, outros trabalham como faxineiros, outros como médicos, outros como advogados, outros atendentes de loja, outros são pais e mães de família em casa, outros trabalham no comércio, outros trabalham catando papelão, outros trabalham coletando um lixo, mas todos nós somos agraciados com capacidades. O que eu sou capaz de fazer, nem todos são capazes de fazer. Assim como muita coisa que você é capaz de fazer, eu não sou capaz de fazer. Então, cada um de nós é precioso aos olhos de Deus. Mas todos são acolhidos na graça desse Deus bondoso. Tá? Um exemplo. O que operou em ti finalmente o Espírito Santo? O Espírito Santo me conservou na fé verdadeira pelo Evangelho. Se deram conta que desde o começo a ênfase é no Evangelho? Tem a ver com pregação da palavra. Bíblia, palavra de Deus. Manter-se na fé é crer naquilo que Deus fala em nós, para nós por meio da sua santa palavra. 1 Pedro 1,5 diz: sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação. Filipenses 1,6: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Quer dizer, o Espírito Santo intercede por nós, sempre dizendo: Deus, dá mais uma chance. Eu sei que ele errou, eu sei que ele fez coisa errada, mas dá mais uma chance. Lembrem que Jesus morreu por ele. Lembrem que Jesus padeceu por causa deste pecador que agora cometeu seus pecados, mas dá mais uma chance, permita que ele se arrependa. É Deus e o Espírito Santo agindo em nosso favor, intercedendo por nós. Por isso que é tão importante a gente levar muito a sério. Em quem o Espírito Santo opera tudo isso igualmente. O Espírito Santo chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra. E em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Aonde o Espírito Santo age? Dentro da igreja, no povo de Deus.
Por isso que é tão importante que as pessoas ouçam o Evangelho. Porque quem não ouve o Evangelho não pode ter o Espírito de Deus. Simples, objetivo. Mas a salvação é para todos. Só que esse todos passa por Jesus. E como é que tu conhece sobre Jesus? Lendo a palavra de Deus. Vejamos, o Espírito Santo quer salvar a todos os homens, porém a maioria resiste obstinadamente à palavra e ao Espírito de Deus, perecendo desse modo por culpa própria. Mas alguém não se salvou, então é culpa de Deus. Não, não é culpa de Deus. É nossa culpa, porque nós somos rebeldes contra Deus. Ezequiel 33:11 diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso. Quem é o perverso? Eu e você, nós que somos pecadores. Mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Tiago 2:4 diz assim, referindo a Deus, né? Nosso Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 2 Pedro 3:9 diz assim: o Senhor não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que todos os seres humanos sejam salvos. Os assassinos, os corruptos, aqueles que mentem, aqueles que traem a esposa, o marido, que espancam seus filhos, os pedófilos, todos Deus quer salvar. Mas para isso precisa arrependimento, crer na palavra de Deus. Todos Deus quer salvar. E isso escandaliza o ser humano, né? Tipo, a gente sempre acha que o pecado do outro é pior do que o nosso. Que o nosso é só um pouquinho. Não, não é assim. Aos olhos de Deus, todos os pecados são terríveis e passivos da condenação eterna. Basta a gente lembrar umas palavras de Jesus quando ele diz assim: aquele que chamar seu irmão de tolo está passivo de ser condenado ao inferno, se não tiver arrependimento. Olha só. Ou vocês, meu Deus, só por falar, é o mesmo pecado porque você desrespeita o Deus verdadeiro. É o mesmo pecado de alguém que comete um assassinato. Porque não existe pecado, erro. Mateus 22:14 diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque o ser humano realmente acha que pode se virar sozinho, e não é assim. Mateus 23:37: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te forem enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Atos 7:51 diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Dura cerviz. O que é dura cerviz? Dura cervical. O escritor de Atos está dizendo assim: o ser humano não consegue, não quer se dobrar perante Deus. Ou incircunciso de coração. Um exemplo, cabe lembrar que a circuncisão era uma marca no prepúcio. Agora, a incircunciso no coração, quer dizer, a marca de Deus no coração, que é o ouvir, crer em Jesus por meio da palavra, quando as pessoas resistem, elas não têm essa marca. Então é isso que está dizendo, incircuncisos de coração. Oséias 13:9 diz: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Deus reforçando que o ser humano por si só não pode satisfazer as exigências eternas do próprio Deus. Mas então a gente aprendeu bastante hoje sobre o Espírito Santo. E agora, semana que vem, nós vamos dar sequência, estudando então, deixa eu ver aqui,
o segundo ponto que fala sobre a igreja cristã, que é a comunhão dos santos, tá? Então já pega aí no teu catecismo e no próximo encontro nós vamos estudar sobre a igreja cristã, a comunhão dos santos. Combinado? Então nós vamos dando sequência assim. Obrigado aí por sua companhia, vamos orar. Deixe-me ver se tem algum pedido em especial. Não havendo pedidos, vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e bendizemos, pois a Tua palavra nos convence de que Deus, Espírito Santo, vem ao nosso encontro, nos fortalece, nos mantém na fé. E tudo isso acontece por meio do ouvir da Tua palavra. Senhor Jesus, coloque em nosso coração o desejo fiel de sempre te ouvir e crer em Ti. Também te pedimos ao Senhor Jesus que na Tua graça infinita Tu cuide da Tua igreja espalhada no mundo afora. Derrama as decisões que são sempre tomadas em favor do Teu reino. Permita ao Senhor Jesus que o nosso país tenha governantes fiéis, dedicados e consagrados. Livra-nos da corrupção, do erro, do pecado. Que o Teu reino possa ser implantado aqui no meio de nós. Ainda te pedimos ao Senhor Jesus que na Tua infinita graça e bondade sintamos-nos acolhidos e recolhidos nos Teus braços. Ainda te pedimos ao Senhor Jesus, permita a cada um de nós viver intensamente para que, por meio de nós, muitas pessoas saibam que a nova vida que Cristo oferece já habita em nós. Senhor Jesus, obrigado por tudo. Livra-nos de calamidades, infortúnios, nós assim te rogamos. Pedimos em favor dos aniversariantes, ser bondoso para com cada um. Obrigado por mais um ano que está se finalizando, nós te agradecemos por tudo isso. E ainda te pedimos ao Senhor Jesus, na tua infinita bondade e graça, sejamos nós recolhidos aos teus braços e assim sintamos-nos amados por ti. Ainda te pedimos, ó Senhor Jesus, guarda a congregação São Lucas, dê-lhe bom ânimo, que as pessoas despertem para a vida de fé e que não fiquem com picuinhas, mas que possam realmente servir com fidelidade e honradez. Do mesmo modo, pedimos em favor da congregação Cristo para Todos de Macapá, abençoe os nossos irmãos, torne-os dedicados, desperte-os para a vida de fé e os mantenha na fé. Cuida também da Igreja Luterana do Brasil, seus pastores, seus líderes. Abençoe a direção nacional da IELB, seus projetos, os grandes desafios que assim precisam ser contornados. Pedimos em favor da Igreja Cristã da Concórdia de Moçambique. Abençoe todo o trabalho desenvolvido pelos nossos irmãos. Abençoe a mim, o pastor Carlos, que juntamente com a direção da IELB e demais amigos e companheiros de batalha de outros países, estamos à frente desse trabalho, de maneira muito especial a mim, o pastor Carlos, que em nome da IELB estamos à frente desse trabalho, conduzindo para que lá também o Teu reino seja instaurado. Em Teu nome, Jesus, nós assim oramos, a Ti nós agradecemos por tudo. Amém. Oramos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Confessamos a nossa fé com as palavras do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Então tá. E agora, para finalizar, a oração da bênção em conjunto. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante seu rosto e nos dê a paz. Amém. Então tá, gente. Lembrando que no final de semana nós temos nosso momento de culto presencial às 18 horas no sábado. Você é nosso convidado, tá bom? E ficamos por aqui e a gente se encontra por aí. Que Deus te cuide. Vai e leva nesta vida missionária a garra, a vontade de lutar. E por onde andares na viagem, não pares, não canses de falar a esse povo que tem tanto a ouvir, esta gente que não sabe onde ir. A boa nova de Jesus vai mostrar, e a vida que Ele pode nos dar. Vai por esta vida aventureira, meu grande apóstolo, Deus é fiel, é a saída, a solução verdadeira para esse povo de realidade cruel, este povo que tem tanto a ouvir, esta gente que não sabe onde ir. A boa nova de Jesus vai mostrar, e a vida que Ele pode nos dar. Agiu com o poder de sua mão, neste povo que pôde te ouvir, nesta gente que já sabe onde